paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Irmãos, nós estamos na série Supremacia de Cristo, né? Semana passada eu preguei sobre a supremacia de Cristo na criação, onde nós falamos sobre Cristo como 100% homem e 100% divino. Nós falamos sobre a questão da humanidade de Cristo, das dores que Ele sofreu, do que Ele passou, mas também nós falamos da divindade de Cristo. Nós falamos que Ele é Senhor, que Ele é dito pelos profetas do Antigo Testamento, que Ele viveu como Deus na terra, né? Que Ele foi tentado na sua humanidade sobre todas as coisas, mas não houve nenhuma condenação que condenasse o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o sacrifício foi aceito, por isso Ele é o sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Senhor, Ele é Senhor, Ele é Deus, amém? O nosso Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é supremo, Ele é o primogênito entre os mortos, o primogênito de toda a criação. Ele é Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Hoje nós vamos falar sobre a supremacia de Cristo na redenção, né? Então eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo de número 1. Nós lemos do versículo 15 em diante semana passada. Hoje nós vamos ler o 13 e 14. Quem achou diz amém? Versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, saber quem Cristo é importante para nós. Saber que Cristo é homem é importante. Saber que Cristo é Deus é importante. Por quê? Porque partindo desse princípio a gente cai no próximo agora, que é a questão de quem Cristo é na redenção. Quem Cristo é no processo de salvação da humanidade, no processo de salvação da sua vida. Cristo te redimiu, amém? Cristo, Ele te comprou. O que é redenção? Segundo a teologia, redenção é o ato de libertar ou resgatar alguém de uma situação de escravidão, perigo ou necessidade, mediante o pagamento de um preço ou pela intervenção gloriosa de um libertador. Então, redenção, ser redimido, é ser libertado ou resgatado por alguém. Antigamente, a gente vivia conforme os desejos do maligno, enredado segundo a sua vontade. Mas Cristo aqui diz que Ele o quê? Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No caso, Deus nos resgatou, em quem temos a redenção, a saber o quê? O perdão dos nossos pecados. Então, Cristo, Ele nos resgatou. Cristo, Ele nos tirou das garras do diabo. Ah, pastor, mas eu não fazia tanto mal. Irmão, você pode ser
a pessoa mais sem pecado do mundo, abre aspas, porque não tem gente sem pecado no mundo, amém? Você pode ser aquele, como se diz, aquele santinho, mas será o santinho do pau oco. E não tem santinho de pau cheio também não. Você será aquele que não faz nada na vida. Você pode ser aquele que não sai de noite, não bebe, não fuma, não dá beijinho em ninguém, não faz nada. Você é um pecador. Cristo te resgatou. Pastor, não fala mal de ninguém, você é um pecador. Quantos de nós já acordamos de manhã com pensamentos pecaminosos? Hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou fazer aquilo outro. Aí no meio do caminho o Espírito Santo precisa te dar um puxão de orelha e falar assim, você vai fazer isso não. Você vai andar segundo a minha palavra. Então nós somos pecadores, né? No Antigo Testamento, redenção é frequentemente descrita pelo termo Gaal ou Padá. Gaal refere-se a um resgatador, um parente próximo, que poderia ir lá e resgatar você. Como? Se você no meio da sua vida alugasse um terreno e plantasse, e aquela plantação não desse resultado, e você não tivesse dinheiro para pagar aquele aluguel, não falando de aluguel, mas eram outros termos, né? Aquela posse, você deveria pagar com tudo que você tem. Ah, eu não tenho nada. Vende tudo que você tem. Não dá para pagar. Você teria que se vender como escravo. Você teria que viver como escravo do dono da terra. Por quê? Porque a única forma de você se pagar, você pagar aquela propriedade que você alugou, seria como escravo. Então, para você ser resgatado, teria que vir um parente próximo ou por uma ação de Deus. E isso aconteceu quando Deus resgatou o povo do Egito, de Faraó, né? Então, o termo Padá, ele dá referência à libertação de todas as outras coisas. Isso era a libertação da escravidão, mas o Padá, ele vai trazer a libertação de todos os atos que você viveu na vida, de todos os atos pecaminosos. Exemplos do Antigo Testamento. Comecei a falar aqui, o maior exemplo que nós temos é Deus resgatando o seu povo do Egito, da escravidão. O povo de Deus vive por 430 anos, irmão, escravos no Egito, 430 anos trabalhando arduamente como escravos. Deus levanta um homem chamado Moisés, criado ali junto do povo hebreu, e Deus começa a trabalhar com Moisés para libertar o seu povo. Deus envia as 10 pragas. Olha o processo. Deus endurece o coração de Faraó. A palavra de Deus vai dizer que Deus seria glorificado com isso. As 10 pragas acontecem. A última praga é o quê? A morte de todos os primogênitos. Quem viu na Record aí? Das mortes dos primogênitos. Na morte dos primogênitos, Faraó não dá conta. Fala assim, deixa esse povo embora. Mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais. E o anjo da morte passou e o povo de Deus foi guardado. E o povo de Deus sai ali, né? Que é a Páscoa. Irmãos, essa libertação foi 600 mil homens, mais as mulheres e as crianças. Deve estar bonito, né, gente? Que um monte de gente andando, que um monte de gente caminhando. Vamos pôr aí, mais de milhões de pessoas. Quantos filhos tinha naquela época? Ah, eu sei que é bom. Quantos filhos cada um tinha em média? Você sabe mais ou menos? Não. Era muito. 5 para cima. Aí você põe marido, mulher, aí já deu 1.200.000. Vê 5? Põe aí 7 milhões de pessoas caminhando. E Deus ali abre o mar. Porque aí Faraó ficou bravo. Não, o que eu fiz? Persegue eles. Diante do Mar Vermelho, o povo de Deus passa, o mar se abre. Quando vê o mar, se fecha e morre todo o povo ali de Faraó. Caminha pelo deserto, 40 anos de deserto, sofrendo, ralando, mas indo. Deus mostra o poderoso ato de redenção. Deus quer redimir, Deus quer resgatar o seu povo. Deus mostra o seu poder, sua fidelidade, seu amor, seu desejo de libertar os israelitas. E por essa forma,
Deus transforma, Deus traz um resgate para esse povo. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7 diz o seguinte: portanto, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho forçado dos egípcios, eu os libertei da escravidão e os resgatei com braço forte e com poderoso ato de julgamento. Eu os tornarei como seu próprio povo. Eu serei o seu Deus. Isso é Deus com sua mão poderosa, tirando o povo do Egito e levando para aonde ele prometeu. Deus é bom, Deus é resgatador, amém? Uma outra história na Bíblia é a de Ruth. Não sabe a história de Ruth? Ali, Boaz. Um ótimo contexto sobre alguém que seria o resgatador de um parente próximo. Noemi está lá com seu esposo, seus 2 filhos. O esposo de Noemi morre, os seus 2 filhos morrem e sobra as suas 2 noras. E ali elas decidem voltar para Belém, aonde já estava tudo mais tranquilo, questão de comida, questão de tudo. Não, vou voltar para minha terra, porque aqui nós vamos morrer de fome. E Noemi vai e Ruth decide com ela. Fala assim: não, eu vou com você, eu não vou te deixar sozinho. Orfa decide: não quero, vou viver minha vida, vou achar alguém aqui para casar e pronto. Quando Noemi chega na cidade e ela encontra ali, Ruth encontra os campos de Boaz. E Boaz é um parente próximo deles. Só que ninguém sabe ali por enquanto, né? Até então ela vai pegar milho, eles se conhecem, Boaz descobre que é ela, facilita a questão. Fala assim: olha, cuida dela, deixa umas espigas cair aí para ela pegar as melhores, aquele negócio todo, tal. Aí Noemi fala assim: olha, existe uma forma, ele pode ser o seu resgatador, ele pode ser aquele que vai te ter como esposa, para continuar a geração. O que acontece? Ela fala assim: vai de noite, a hora que ele comer, beber e ficar tranquilo, deita aos pés dele. Porque deitar aos pés de alguém é falar assim: olha, eu estou totalmente submissa ao seu senhorio. E Ruth faz isso, e ele acorda assim, ele fica totalmente apaixonado por ela, totalmente com amor a ela, e fala assim: não, eu vou te resgatar. Porém, tem um antes, né? Tinha um parente mais próximo. Ele chama as 10 testemunhas lá e fala assim: olha, você pode resgatar ela. Porém, aí ele dificultou um pouquinho. Se você resgatar ela, você vai ter que comprar os campos, você vai ter que fazer isso. O cara falou assim: não quer não? Deixa ele pra lá. Então eu posso resgatar? Ela falou assim: pode resgatar. E na mesma hora falou assim: todo mundo aqui é testemunha, né? Ele deixou resgatar ela. Aí ele vai, resgata, se apaixona por ela, resgata ela. E Noemi dá à luz a um filho. Como é que chama esse filho? Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. O resgate de alguém da sua parentela fez com que viesse a geração do nosso Senhor Jesus Cristo. Por uma lei de Deus que está lá em Levítico, que se alguém não conseguir pagar as suas contas, terá que ser sido vendido como escravo, mas o resgatador próximo pode vir e pode pegar. Amém? Quantos entenderam até aqui? Isso é só início, tá? Vamos orar agora em nome de Jesus. Na sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa história, muito obrigado pelos planos de redenção, pelas histórias que o Senhor colocou nas tuas palavras, para nos revelar um plano maravilhoso do Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor derrame sobre eles bênçãos sem medidas. Possamos ouvir, entender e enxergar essa noite tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós como igreja. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo, revela para nós essa palavra. Revela para nós o coração dos nossos irmãos, o que é redenção, o que é o plano do Senhor em nossas vidas. Nos ajude nessa noite. É o que nós oramos
É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, por que da redenção? Por que Deus colocou esse plano maravilhoso? A redenção, ela parte de um princípio de amor e eleição divina. É Deus que nos liberta da escravidão. Deus liberta o seu povo por causa de sua soberana escolha. Não cabe nós escolher quem vai ser salvo, quem vai ser redimido, quem vai ser resgatado. Isaías 43:1 diz: eu te resgatei e chamei-te pelo meu nome. Tu és meu. O plano de redenção, ele parte do princípio de Deus. Não tem nada a ver com o nosso princípio. Não é eu que escolho, me redime aí, me compra aí. Não. Porque de fato, quem quer comprar alguém quebrado? Quem quer comprar alguém com dívida? Quem quer pagar a dívida de alguém? Ninguém. Mas o Senhor nos escolheu. A igreja, ela necessita de redenção. A igreja, ela precisa... Por quê? Porque a igreja faz parte de todos os membros do corpo de Cristo que precisa de um resgatador. Nós precisamos entender isso, né? Sem um redentor, não tem como viver, irmão. Sem um resgatador, sem alguém que pague pela dívida, a gente não consegue experimentar a verdadeira libertação. Nós precisamos entender o princípio de Cristo na nossa história para saber o seguinte: Senhor, eu preciso do Senhor como meu resgatador, porque eu nunca serei liberto. Se você não entender que Cristo te resgatou do domínio das trevas, você nunca será liberto. Você sempre será um dependente do diabo. E sendo assim, nós não somos. Sabe? E de fato, irmãos, tem muitos irmãos dentro da nossa igreja que ainda não entendeu o princípio do resgate. Porque vivem como vivem o mundo. Vivem como se estivessem uma vida mundana. Por falar nisso, escola bíblica dominical, todos os domingos às 9h30 da manhã. Esse foi o tema de hoje. Irmãos, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Bênção pura, né, minha irmã? Escola bíblica dominical tem sido uma bênção nas nossas vidas. Venham todo domingo de manhã. Amém? Por que nós precisamos de um resgatador? Porque qual é o nosso maior problema? Qual é o seu maior problema, irmão? Minha irmã? Já tira de fora o seu marido e a sua esposa. Eles não são o seu maior problema. Seus filhos não são o seu maior problema. Seu patrão não é o seu maior problema. O maior problema que a humanidade pode enfrentar na vida é uma coisa chamada o quê? Pecado. O maior problema que o homem e a mulher podem enfrentar na sua história é o pecado, porque Romanos vai dizer que todos pecaram, e pelo fato de termos pecado, estamos o quê? Destituídos, tirados da glória de Deus. Você foi destituído do seu posto de glória. E todos, quando a Bíblia fala é todos, não é só fulano, beltrano, ciclano, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isaías 59:2 vai dizer o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados nos separam de Deus. Quando a gente chega diante de Deus, não arrependido dos pecados, Deus se cobre o rosto para não querer nos ver. Porque diante de Deus não existe o pecado. Esse é o problema, por isso nós precisamos de um Redentor. Depois que o pecado original entrou na terra, depois que Adão e Eva pecaram no Éden, todos pecaram. Por isso nós precisamos de um sacrifício perfeito. Por isso nós precisamos entender o sacrifício de Cristo naquela cruz. A igreja precisa de um Redentor. Por quê? Porque através desse sacrifício nós podemos ser reconciliados com Deus. Os sacrifícios no Antigo Testamento era a sombra do sacrifício final, daquilo que iria acontecer na última aliança. Aquilo que Cristo ofereceu na cruz, acabou, irmão, de uma vez por todas. Cristo, o 100% homem e o 100% divino, veio à terra. Deus desceu à terra para nos resgatar.
Hebreus capítulo 9, versículo 22 vai dizer que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há pecados. Não há perdão, remissão. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, com ouro, prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que é por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. No Antigo Testamento, a remissão dos pecados viria só por sangue de animais. Na nova e última aliança, a remissão dos pecados, o resgate por uma vida, veio através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Sabe, não existe autossalvação. Não tem como ter autossalvação. Nós dependemos da graça de Deus. Não tem autorredenção. Eu mesmo vou me redimir. Não vai. Nós precisamos do nosso Deus. A igreja precisa de um redentor, porque é impossível a pessoa salvar a si mesma. Você não vai salvar a você mesmo, irmão. Por mais bom que você seja, por mais santo que você seja, você não vai conseguir salvar-se a ti mesmo. Não tem como. Por quê? Porque a salvação é um dom da graça de Deus. Não é algo que podemos conquistar por nossas lutas, por nossas vanglórias. Não é algo que podemos conquistar por nossas conquistas. Fiquei 1 ano sem namorar ninguém. Isso não é conquista diante de Deus. Fiquei 1 ano sem falar mentira, agora eu posso ser salvo. Fiquei 1 ano sem brigar com a minha esposa. Não, irmão, nada disso te salva. Porque a remissão dos pecados, a redenção de um homem é feito pelo sangue de um cordeiro, pelo sangue de Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Versículo de número Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Tito 3,5: não pelas obras da justiça que houvéssemos feitas, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. O novo nascimento é pelo Espírito Santo. A salvação é pela graça de Deus. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você e te trouxe para esse lugar. Foi Deus que te chamou de meu filho e te deu Cristo para morrer no seu lugar. Isso é o processo de redenção. Por que isso? Porque nós precisamos de uma reconciliação com Deus. Nós precisamos de ter paz com Deus. A igreja precisa de um redentor, porque a igreja precisa ter paz com Deus. Sabe? A redenção de Cristo, o preço que Cristo pagou por nós, nós podemos dizer o seguinte: hoje eu tenho paz com Deus. Não é porque eu sou bom, porque Cristo morreu no meu lugar. Versículos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Romanos 5:1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O ato redentor de Cristo nos deu paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Por que nós não estamos em guerra com Deus? Porque nós sabemos que nós seremos salvos. Por que podemos dizer declaradamente: ainda bem que eu vou morar no céu? Porque Cristo pagou o meu e o seu valor. Cristo morreu naquela cruz para nos resgatar de todo pecado, das obras do diabo.
Uma outra coisa, por que a igreja precisa dessa redenção? Porque a igreja precisa ter esperança no quê? Na vida eterna. Só quem está em Cristo Jesus, irmão, de fato, só quem é discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, tem a esperança da vida eterna. Olha, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A redenção, a obra de Cristo naquela cruz, o plano redentor do nosso Senhor, do nosso Deus, Criador de todas as coisas, nos dá paz para a vida eterna. Tenha paz, irmão, no seu coração. Se você estiver andando com Cristo, se você estiver seguindo as instruções do Senhor, se o Espírito Santo te condena do pecado, da justiça e do juízo todos os dias, você é um homem, uma mulher do Senhor Jesus e vai morar no céu. Se você foge do pecado todos os dias, você é um homem, uma mulher redimido do nosso Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus abandonaram as suas vãs maneiras de viver e vivem segundo a graça do nosso Senhor. Nós não vivemos como o mundo vive. O mundo está indo para o inferno. O mundo está amarrado no nome de Jesus, mas vai dar bom dia para o diabo, infelizmente. Acho que nem tempo de dar bom dia vai dar. Nós não. Nós somos a igreja gloriosa, o povo santo de Deus, comprado pelo precioso sangue e que precisa viver de acordo com a sua vontade. Nós somos os filhos de Deus. Quem é o nosso maior redentor? Quem é o nosso maior redentor? Cristo Jesus. Por que Ele é o nosso maior e único redentor? Porque Ele cumpriu tudo o que Deus esperava de um Redentor. Ele cumpriu todos os aspectos. Ele é o nosso Redentor e veio para libertar do pecado e da morte, através não de ouro e de prata, mas de sangue precioso. Nós acabamos de ler isso em 1 Pedro. Ele é o sacrifício substitutivo, o sacrifício vicário. Ele nos substituiu daquela cruz. Irmão, aquela cruz era minha e sua, mesmo assim não ia dar conta. Jesus assumiu aquela cruz. Efésios 1, quero ler com vocês, sabe lá? Volta um pouquinho aí. Efésios 1, 7. Ele é o sacrifício perfeito, nosso maior redentor. A libertação em Cristo Jesus, ela é completa. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da sua plenitude. Cristo fez por completo toda a obra em nossa vida. Ele nos resgatou, Ele nos deu perdão. Você é perdoado em Cristo Jesus. Você é cheio dessa graça maravilhosa que Deus derramou sobre nós através do seu Filho. Sabe? É uma libertação completa, irmão. Não é mais parcial. O povo de Israel, eles tinham que fazer isso todo ano ir lá e sacrificar e fazer. Nós não, acabou, foi feito uma vez por todas. Nós não precisamos mais sacrificar. Nós não precisamos mais matar Jesus. Jesus já morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Então, Cristo foi completo. Cristo foi a plenitude de tudo, do qual foi revelado nos tempos. Cristo é o nosso Senhor. O Cordeiro de Deus ofereceu um sacrifício perfeito.
Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo obtido eterna redenção. Uma vez por todas, o sangue de Cristo foi aceito por causa dessa entrega. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a gente. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o quê? O sangue de Cristo derramado sobre nós. É o sangue de Cristo que nós temos em nossa vida que nos faz redimidos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 8, 22 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção e a saber, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vai chegar o dia que seremos totalmente redimidos. Hoje a gente ainda chora, a gente ainda geme, mas o dia do Senhor virá sobre nossas vidas e seremos completamente levados com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos entender? Cristo é o nosso maior redentor, porque Ele foi divino e humano. Cristo, Ele foi o único capaz de nos reconciliar com Deus. Nenhum outro irmão. Pelo menos o que nenhum outro tentou. Talvez algumas outras religiões preguem algumas outras tipos de salvação, mas Cristo foi o único aceito, o Filho de Deus vivo, que desceu aqui na terra, habitou entre nós, para que fosse aceito o seu sacrifício naquela cruz. Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, o qual deu a si mesmo por resgate por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Cristo é o primogênito entre todos. Cristo é o primogênito de toda a criação. Cristo é aquele que veio para nos salvar. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, meus irmãos. Cristo, Ele é o primeiro. Por isso, Cristo tem a supremacia, tem a preeminência no meio de todos nós. Ele é o Senhor, Ele é aquele que veio nos resgatar, Irmãos, precisamos entender algumas coisas a partir de agora. Como viveremos diante de um resgatador? Qual é a nossa postura diante desse Senhor que desceu, que habitou no nosso meio, que viveu entre nós, morreu naquela cruz, ressuscitou o terceiro dia para te dar vida eterna, vida em abundância? Como nós vamos fazer isso? Como viver como redimido do Senhor Jesus Cristo? Primeira coisa, nós somos chamados para viver uma vida santa, uma vida de reta, uma vida de retidão ao Senhor. O apóstolo Paulo, abra comigo em Romanos 1. Romanos 1:1. Diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vamos ler junto esse versículo? Vamos lá. Paulo, servo de Cristo Jesus,
chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Essa palavra servo, o original dela é um só. O que vocês acham que é? Escravo. Escravo. Lembra lá atrás, quando nós falamos que quando um familiar próximo resgatava alguém ali, o familiar não, né? Porque na lei, a lei fala que nós não deveríamos fazer escravo, mas aquela pessoa ficava tão cheia de gratidão que ela se tornava. Mas a palavra escravo, o apóstolo Paulo, quando ele fala assim: eu sou escravo de Cristo, não porque eu quero, mas é porque Ele me resgatou. Eu decidi ser um escravo. Eu decidi viver como um escravo. Eu decidi ter um Senhor na minha vida. Eu decidi que o Senhor Jesus Cristo seja o meu dono. Meus irmãos, o que você foi comprado por um preço, porque você tem um dono agora. Você não faz as coisas porque você está salvo. Você faz essas coisas porque você tem um dono. Muitos de nós já ouvimos várias pregações de homens e mulheres falando assim: muitas pessoas têm Jesus só como Salvador, não como Senhor. De fato. O que Ruth faz com Boaz ao deitar aos seus pés é o que muitas das vezes nós fazemos diante do Senhor Jesus quando nós nos ajoelhamos, mas sem entender. Nós estamos ajoelhando aos pés de Jesus, não é porque é bonito, não é porque é uma cerimônia, é porque você está dizendo para Ele: o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu dono. Irmãos, ser resgatado por Cristo é não ter mais controle da sua vida. Ser resgatado por Cristo é dizer: a partir de hoje eu não sou dono do meu nariz. É a palavra de Deus que governa, é a vontade de Deus que governa, é os princípios da palavra de Deus que governa. Ser redimido por Cristo não é viver com um pé dentro da igreja e um pé no mundo, não. Cristo não te redimiu, ou você ainda não entendeu. Ser redimido por Cristo é tornar toda a sua vontade ao senhorio dele. Senhor. Quando a gente chama alguém de Senhor no Antigo Testamento, nós estamos dizendo: você é o meu dono. É a sua vontade que prioriza na minha vida. Irmãos, quem é o nosso dono? Entender a supremacia de Cristo na redenção é entender essa palavra. Entender o que é ser redimido é entender essa palavra. Como redimidos do Senhor, nós não podemos ter outro Senhor. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e outros deuses. O que eu estou trazendo para a sua vida e para a sua história hoje é a supremacia de Cristo na redenção, é você entender que Ele é o seu dono, que você é escravo. A gente hoje não entende muito o que é escravidão, porque a gente não viveu dessa forma. Talvez algum familiar seu deve ter vivido, mas era dono. Você não tinha direito de nada. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite é: quem é o seu dono? Quem é o seu Senhor?
quem é aquele que determina a forma como você vive todos os dias. Sabe? O preço que foi pago por você, irmão, irmã, não foi R$1 milhão, não foi 2 milhões de reais. Foi o preço do Filho de Deus, o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, derramado numa cruz. Eu não estou aqui apontando para você, falando que você não vive. Amém, irmãos? Eu estou aqui querendo incentivar você a viver como escravo. Pastor, viver como escravo, né? Nós tivemos a conferência aqui de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração, viver como escravo do Senhor. É começar a pregar o Evangelho para todo mundo? Não, irmão. Sim também, né? Quando eu falo não, eu vou parar de fazer tudo e vou ir para um lugar onde fica só os monges lá. Vou arrumar uma casinha na roça, não quero ter mais comunhão com ninguém, nem as vacas vão suportar daqui uns dias. Não. Eu estou falando que viver para Cristo é você ser 100% dele em tudo aquilo que você faz. Andar conforme a lei manda. Isso é o que Deus manda. Amar o seu próximo. Trabalhar, não. Trabalhe sem olhar para o seu salário. Ah, mas eu ganho pouco, eu tenho que fazer menos. Fulano do meu lado ganha mais do que eu. Quem já deu vontade de pensar assim? Fala só eu, irmão, misericórdia. Então deixa só eu aqui. Irmão, mas não é assim. É viver como se estivesse vivendo para Cristo. É viver como se fosse escravo de Deus. Como se fosse, não. É viver como um escravo de Deus. Se você não é um escravo, você não entendeu o preço que Jesus pagou por você naquela cruz. Se você não é escravo do Senhor, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, dizendo, Senhor, eu quero ter um dono, você ainda não entendeu. E que o Espírito Santo te revele. E que o Espírito Santo te mova. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça. E o que nos será acrescentado? Todas as coisas. Nada vai te faltar. O seu Senhor é responsável pela sua vida. O seu Senhor é responsável pela sua história. A melhor opção que você tem na sua vida é decidir ser escravo de Cristo. Alguns anos atrás eu ouvi uma frase que mudou minha vida. O pastor disse o seguinte: todos nós vamos morrer por alguma coisa. Todos nós vamos morrer por algo. Agora, decidir pelo que vai morrer é você. Se você quer morrer pelos seus filhos, se você quer morrer pelo seu trabalho, isso é um problema seu. Mas você vai morrer. Mas a melhor opção que um homem tem que escolher é para quem vai morrer. E é melhor você morrer pelo seu Senhor. Dedicar a sua vida ao seu Senhor. Nós estávamos conversando com um jovem hoje aqui. E quando eu tenho oportunidade eu converso com algumas pessoas sobre as 3 escolhas mais importantes da nossa vida. 3 escolhas mais importantes que você tem a fazer na sua vida. Quem é o seu Deus? Você precisa decidir quem é o seu Deus. Segundo, o que você vai ser? São decisões importantes, amém ou não? O que você vai ser? Eu vou ser pastor, eu vou ser médico, eu vou ser programador, eu vou ser caminhoneiro, eu vou ser pedreiro, qualquer coisa, você vai decidir. E a terceira pergunta importante que tem que responder: quem vai passar todos os dias da minha vida do meu lado? Essas 3 perguntas. Com quem eu vou casar, né?
Porque essas 3 perguntas vão determinar seriamente a forma de como você vai viver. Quem é meu Deus vai determinar o que eu faço. O que eu faço vai determinar com quem eu caso. E assim as coisas vão acontecendo. Meus irmãos, Cristo Jesus é o nosso Redentor. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Quantos entenderam o que é redenção nessa noite? O preço pago. Entendendo isso, você precisa entender que você é um escravo de Jesus. A sua vida é dele. Se você viver como escravo de Cristo, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Ele é Senhor de tudo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Sabe, eu não sei como está seu coração nessa noite. Mas eu queria que você orasse. Eu queria que você, diante do Senhor, dissesse: Senhor, me ensina a ser um escravo do Senhor. Acho que primeiro agradecesse, né? Agradecesse, porque agradecer é a melhor opção nesse momento, dizer: Senhor, muito obrigado, porque foi o sangue do Senhor que me resgatou do demônio, do inferno. Você estava designado a ir para o inferno. Você estava seguindo os desejos de Satanás e o Senhor te chamou. E o Senhor colocou uma semente de graça no seu coração. Você consegue enxergar Jesus como o Rei Supremo, como o Senhor e Salvador. Agradece ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos resgatado. Muito obrigado, Jesus, por ter vindo à terra, vivido como homem. Foi tentado em todas as coisas. Muito obrigado, suportou todas as coisas. O seu sacrifício foi válido. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque eu suporto algumas coisas, mas o Senhor suportou todas as coisas. E venceu. Muito obrigado por ter nos resgatado. Muito obrigado por ter morrido naquela cruz. Muito obrigado por ter nos redimido, nos comprado com o teu sangue. Nós entendemos isso nessa noite. E nós te pedimos em nome de Jesus. Nos ajude a ser escravos do Senhor, a ser servos do Senhor. Fura a nossa orelha, nós declaramos, nós não queremos sair debaixo disso. Fura a nossa orelha, queremos estar diante do Senhor todos os dias. Não queremos abandonar o nosso Senhor, não queremos abandonar o nosso Salvador, queremos viver do jeito que o nosso Senhor manda, da forma que o nosso Senhor manda. Pai, nos ajuda, nos instrui. Nos faça seguir os planos e propósitos do Senhor. Nos ajuda a ser um escravo fiel. Nos ajuda a ser um servo fiel. Nos ajuda a cumprir os propósitos do Senhor. Nos ajuda a amar. Nos ajuda a obedecer. Nos ajuda a nos entregar. Nos ajuda a orar todos os dias. Nos ajuda a ler a Tua palavra todos os dias. Nos ajuda, Deus, a servir o Senhor com transparência de coração. Nós queremos o Senhor. Nós queremos viver para Ti. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, viva para o Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor. E diga: Senhor, o Senhor é o meu escravo. Não, eu sou o seu escravo. Eu sou o seu escravo. Pastor Flavinho, gente. No casamento, ontem eu falei assim: Brena. Assim, pode beijar agora. Eu falei: não é Breno, é Flavinho, sendo Flavinho, também que vocês me conhecem. Amém, meus irmãos? Somos escravos do nosso Senhor por entendimento. Viveremos longe do pecado todos os dias, amém?
porque Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Estenda suas mãos, eu quero orar com você, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações, ministrou, Senhor Deus, o poder da redenção do Antigo ao Novo Testamento, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor, Deus, está cumprindo em nossas vidas. Queremos sim, Senhor Deus, obedecer ao Senhor em tudo. O Senhor é o nosso escravo, assim como Ruth se ajoelhou ali aos pés de Boaz. Pai Deus, nós nos ajoelhamos aos seus pés, dizendo total submissão ao Senhor. Nós somos submissos ao Senhor e queremos viver completamente o teu querer e a tua graça. Abençoa, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos. Tenha uma semana abençoada, cheia do poder e do favor do Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, Igreja do Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Estamos encerrados.